Boa noite a todos mais uma vez. Vamos iniciar a aula de Pesach. Todos muito bem-vindos. Sintam-se aqui à vontade. Quem tiver qualquer pergunta sobre a festa de Pesach, quem quiser comentar ou sugerir alguma coisa, super bem-vindo. Fico muito feliz de ter todos vocês aqui. Queria começar a nossa aula com uma história que eu realmente gosto muito sobre a festa de Pesach. Uma história que talvez alguns de vocês já tenham escutado, mas é uma história que ilustra muito o poder da noite do Seder de Pesach, o poder de ter uma matzá. A história se passa no ano de 1945, com o Rebbe de Skulen, que é uma Hassidut, uma linhagem hassídica. Ele tinha sobrevivido ao Holocausto e ele conseguiu, por algum motivo, um pouquinho de farinha para poder fazer o primeiro Seder que eles poderiam fazer lá na região deles. Ele conseguiu um pouquinho, ele assou as matzot e um mês antes ele saiu avisando para todo mundo, falou: todos vocês que precisam de alguma matzá, venham retirar sua matzá para Pesach. Inclusive até hoje é um bom costume para que todos tenham na mesa do Seder uma matzá redonda feita à mão, a matzá shmurá. Se caso alguém aqui ainda não tenha a sua matzá redonda, por favor, me avisa, entre em contato, que se Deus quiser ainda dá tempo da gente poder enviar uma matzá. A gente preparou o Beit Halat Perdizes, um kit bem bonito de Pesach, uma revista especial, uma matzá redonda para cada um, e que cada um possa ter um Seder maravilhoso. Então esse Rebbe, ele falou: venham todos vocês que precisam de alguma matzá, venham retirar sua matzá no dia tal, isso era ainda faltando algumas semanas para Pesach, 2 semanas para Pesach, venham retirar sua matzá. E ele chamou todo mundo, divulgou na cidade, e a regra era que todo mundo que vinha retirar a matzá, ele dava uma matzá redonda. Para quem iria fazer um Seder público, ou seja, com mais pessoas na mesa, o Rebbe dava 3 matzot. Assim era o costume daquele Rebbe que conseguiu esse pouquinho de farinha. Ele assou as matzot. 2 semanas antes do Seder, ele chamou todo mundo apareceu na casa dele, e ele estava dando uma matzá para quem iria fazer o Seder sozinho, ou um Seder que estaria só a família, e ele estava dando 3 matzot para quem iria comemorar essa festa junto com outras pessoas. E assim foi, até que chegou uma pessoa chamada Rebbe Moshe. Esse Rebbe Moshe, ele era filho de um Rebbe de outra Hassidut, a Hassidut de Vizhnitz. Esse Rebbe Moshe, ele virou pro rabino, pro outro Rebbe que estava distribuindo a matzá, e falou: olha, meu pai, que é um grande Rebbe, ele pediu 6 matzot. Ele não quer 3, ele quer 6. Aí o que estava distribuindo falou: olha, muito bonito, eu sei que você quer 6, eu entendo, eu sei que seu pai é uma grande pessoa, mas a quantidade de matzá, ela está limitada, e eu posso distribuir somente 3 para vocês. E o Rebbe Moshe olhou nos olhos daquele Rebbe e falou: olha, eu vou repetir o que meu pai falou. Eu exijo 6 matzot para a noite do Seder. O rabino falou: olha, eu vou mais uma vez te explicar, eu não tenho uma farinha suficiente, 3 é o que eu posso te oferecer, mais do que isso, tem outros judeus que vão acabar ficando sem. Eu quero 6. Discutiram, até que tá bom. Pega 6 matzot, não sei se ele fez isso com o coração aberto, ou se ele fez isso com o pé atrás, mas ele deu 6 matzot para aquele Rebbe de Vizhnitz. Passam 2 semanas. Chegou o dia da véspera do Seder. Véspera do Seder de Pesach, à noite, todo mundo vai comemorar, está todo mundo pronto, todos felizes com aquela matzá que eles receberam. E na porta do Rebbe de Skulen, quem aparece, quem bate na porta? Esse Rebbe Moshe, o filho do Rebbe de Vizhnitz, que tinha pedido 6 matzot. Ele bate na porta daquele Rebbe que estava distribuindo as matzot 2 semanas antes e fala: tem uma pergunta, quantas matzot sobraram para você? Quantas matzot sobraram? Sobrou alguma coisa para a gente poder distribuir? Ele falou: olha, eu já te falei, você veio aqui pegar 6 há 2 semanas atrás, tiveram até alguns judeus que vieram pedir e não sobrou para eles. O que eu vou fazer? Aí o Moshe pergunta: e para você, Rebbe, sobrou alguma matzá? E aí o Rebbe de Skulen fala: olha, eu tentei muito deixar uma matzá para mim, mas quando chegou
na minha última matzá, veio um judeu e me pediu, e falou, Rebbe, eu não vou ter matzá para o meu Seder. E ele falou, o que é melhor, eu ter ou outro judeu ter? Os dois são judeus, os dois precisam da matzá, então eu dei a minha matzá para ele, eu fiquei sem nenhuma matzá. Aí aquele Rebbe Moshe abre uma sacola e tira 3 matzot e dá para esse Rebbe de Esculene e fala, saiba de uma coisa, quando meu pai pediu mais 3 matzot, ele sabia, e ele te conhecia muito bem, ele sabia quem você era, ele sabia que você tem um coração enorme e que você iria ficar sem matzá para a noite do Seder. Então eu estou aqui te dando mais 3 matzot para que você possa ter essas matzot para usar na noite do Seder. E assim foi, então, aquele Rebbe de Esculene, ele usou, ele ficou feliz e pôde usar mais 3 matzot. Eu não sei o final da história, se ele acabou ainda dando essas matzot ainda para outros judeus que estavam precisando, ou se ele usou para ele, mas de qualquer forma, o que a gente pode ver nessa história é o Ahavat Israel, o amor gratuito, o amor de um judeu para outro. Um judeu pensa no outro, no que o outro precisa para Pesach, o que uma outra pessoa precisa para poder ter um Seder bonito, e ele dá o máximo, ele vai até o fim, para que a pessoa tenha tudo o que precisa. E assim então, ainda tendo algumas noites para começar o Seder, é muito importante cada um pensar e refletir, será que eu conheço algum judeu que talvez não vai ter onde fazer o Seder? Será que eu conheço algum judeu que talvez não vai ter uma matzá na noite do Seder? Será que eu conheço algum judeu que talvez precisa de alguma ajuda para que ele tenha alimentos, para que ele tenha o que comer no Seder? E esse é o momento da gente poder refletir sobre isso e ir atrás e dar o nosso máximo para poder se preocupar com outro judeu que de fato está precisando. Nós vamos iniciar o Seder com o nosso Kiddush, mas no início do Seder, todos começam a Haggadah, depois do Kiddush, depois de lavar a mão, etc. A gente começa o trecho do Rei Lachmania, ou Ha Lachmania, como alguns costumam. Nosso costume é Rei Lachmania. Nós olhamos para a matzá e falamos, essa é a matzá. Esse é o pão pobre que o povo judeu comeu naquela noite que eles saíram do Egito. E, nesse momento, nós convidamos todos os que não têm onde passar o Seder, venham fazer o Seder conosco. E a pergunta que todo mundo faz é, agora é a hora de convidar? Você podia ter convidado os seus convidados para a noite do Seder há 2 semanas atrás, há 1 mês atrás. Tem gente que começa a preparar o Seder 2 meses antes. Cada um tem o seu costume, quanto tempo antes ele começa a organizar. Mas agora não é o momento. Quando chegou a noite, quando iniciou o Seder, agora você vai lembrar, eu preciso chamar que todo mundo que precisa fazer o Seder venha em casa. Como assim? Você já devia ter convidado antes. Convida na sinagoga, convida em outro lugar, mas por que agora? Agora já não tem mais, não dá mais tempo de convidar. E a resposta, uma das respostas mais bonitas que eu ouvi para essa pergunta, por mais que é uma pergunta muito bonita, uma pergunta muito conhecida, uma das respostas mais inspiradoras que eu ouvi é que, na verdade, as outras pessoas que estão ao nosso redor, a gente já convidou, de fato, 1, 2 semanas antes da noite. Porém, nesse momento, chegou o momento de convidar a nós mesmos para participar dessa noite especial. É o momento de convidar cada um de nós para poder fazer parte de uma noite tão inspiradora. É o momento que nós devemos abrir nosso coração e estar pronto, porque essa noite é especial. É uma noite diferente de todas as outras. É uma noite que os portões celestiais eles estão abertos. É uma noite que cada um pode aproveitar e pedir coisas boas. É uma noite que cada um deve exigir de si próprio alguma coisa a mais. É uma noite que vai tocar nos nossos corações. É uma noite que os pais falam para os filhos, que os maridos falam com as esposas falam com os maridos. Não só um bate-papo igual que nós estamos acostumados sempre. É um bate-papo diferente. É uma conversa de coração para coração. É isso que é essa noite. Então vamos aproveitar e se convidar para a noite do Seder. Vamos já começar agora a se preparar para essa noite. Vamos dar um passo a mais e pensar como eu vou organizar minha noite. O que eu vou dar de melhor? O que eu vou fazer para ser uma pessoa melhor numa noite como essas, numa noite do Seder de Pesach. A palavra Mitzrayim em hebraico significa Egito, mas ela tem uma raiz da palavra Meitzarim. Meitzarim significam limites. Ou seja, quando chega a noite do Seder, uma das coisas que vale a pena a gente lembrar é os limites. A saída do Egito. A saída do Egito espiritual significa sair dos nossos limites, sair das nossas limitações. Cada um tem as suas limitações, os seus desafios, as suas barreiras.
quando chega na noite do Seder, é o momento para falar, chega, eu vou sair, eu vou dar um passo à frente, eu vou sair da minha limitação, eu vou sair de onde eu estou hoje e eu vou estar, ano que vem, se Deus quiser, numa situação muito melhor. Essa é a noite do Seder. Esse é o momento inspirador para a gente poder aproveitar, para cada um de nós poder dar o seu máximo, para que essa noite seja de fato uma noite diferente das outras. Não seja uma noite qualquer, não seja aquela noite em que eu vou pegar a Haggadah e vou ler, e vou comer a matzah, e vou tomar o vinho, e tudo vai acabar, e acabou o Seder e tchau, até ano que vem. Não, vai ser uma noite, se Deus quiser, que a gente possa de fato se inspirar, e que Hashem possa ouvir as nossas preces, que Hashem possa ouvir de fato e ver o nosso esforço, que a gente está fazendo o nosso máximo para o Seder, que a gente está fazendo o nosso máximo para uma noite dessas acontecer da melhor forma, e que Deus possa dar para cada um de nós, de fato, tudo o que precisa, materialmente, espiritualmente, coisas boas em todos os sentidos. Existe uma pergunta muito conhecida também. Tudo isso que eu estou falando são detalhes que talvez cada um pode aproveitar e contar isso depois para os seus familiares, cada um pode contar isso na própria noite de Pesach. São pequenos ensinamentos, pequenas dicas que a gente pode colocar em prática para essa noite. Então nós falamos já do Egito, falamos dessa noite especial, falamos de convidar, se convidar para essa noite, não só convidar os outros, mas convidar a cada um de nós. Falamos de dar uma atenção especial para cada um nessa noite. E na continuação da Haggadah, nós temos o famoso trecho, Ma nishtana. Qual é a diferença dessa noite para todas as outras? E de acordo com muitos costumes, nós lemos as perguntas, fazemos 4 perguntas, sendo a primeira delas a pergunta de mergulhar. Por que nessa noite nós mergulhamos 2 vezes? Uma vez a gente vai mergulhar o karpas, que é uma cebola, uma batata, na água com sal, e a segunda vez nós vamos mergulhar o maror, que é a raiz forte, no haroset, que é aquela pasta um pouquinho doce. Normalmente numa noite normal se mergulha uma vez, o sal, a ralá no sal, alguma coisa no sal, mas 2 vezes é diferente. E essa pergunta talvez não tenha uma resposta tão clara. As outras 3 perguntas, a pergunta da matzá, porque essa noite a gente come matzá. Se a gente for olhar na Haggadah, a Haggadah conta a história que a matzá não deu tempo de fermentar, então por isso hoje em dia nós comemos essa matzá. Está respondido. A segunda pergunta é do maror. O maror, por que nessa noite nós comemos o maror? Algo tão amargo. E a resposta também se encontra na Haggadah. Também se encontra a resposta que os judeus sofreram. Passaram por momentos difíceis, amargos. Então nós temos que sentir essa amargura na pele. Por isso que nós comemos o maror. A terceira pergunta, por que nós reclinamos? Também a resposta se encontra na Haggadah. Por que nós reclinamos nessa noite? Porque nós estamos no momento de liberdade. Nós estamos lembrando da saída, da criação do nosso povo. Liberdade. Liberdade é aquele momento que nós sentamos igual um rei, reclinamos, como um gesto, mostrando a nossa liberdade. Esse é o momento, assim, que a gente responde todas as 3 perguntas dessa noite. Mas a 4ª pergunta, que na verdade é a primeira, de acordo com algumas Haggadot, a ordem é essa. Por que se mergulha 2 vezes nessa noite? E essa resposta não aparece na Haggadah de Pesach. Por que será? Parece que tem alguma coisa aqui especial, parece que tem algum ensinamento que nós podemos aprender dessa pergunta específica, que pode ser que todo ano a gente lê a Haggadah e nunca paramos para pensar de fato qual que é a resposta. Por que se mergulha 2 vezes nessa noite? Existe uma resposta muito bonita, uma resposta que é trazida pelo grande Rebbe de Lubavitch, que ele explica, de certa forma, que a ideia de mergulhar alguma coisa é só um costume. A matzá é uma mitzvah, o maror é uma mitzvah, se reclinar é uma mitzvah, porém mergulhar é um costume. E a Haggadah está ensinando uma coisa muito importante, que todos os pais podem aprender. A primeira pergunta é, por que nós mergulhamos? Para ensinar, na verdade, por que nós fazemos um costume. Por que nessa noite tantas mitzvot, tantas coisas importantes que tem, nós vamos dar atenção a um pequeno costume, a mergulhar um pouquinho de água, a mergulhar um pouquinho de algum vegetal em alguma coisa. O que significa isso? Para mostrar de fato a importância de um costume. Muitos pais, eles olham e falam, sabe, é importante eu passar um valor para o meu filho de uma mitzvah, de uma coisa que de fato é importante. É importante
nessa noite, eu mostrar para eles o quanto eu me importo com a matzá, o quanto eu me importo com essa noite, o quanto eu me importo com o maror, o quanto eu me importo com outros detalhes. Mas talvez um costume, deixa para o final. Um costume talvez não é tão importante. Um costume talvez é algo secundário. E vem os sábios e explicam, nessa noite, uma das grandes lições da noite do Seder é: ensina para os teus filhos, conta para eles o poder de um costume. Porque um costume, ele pode mostrar muito mais do que nós podemos imaginar. Quando um pai luta e mostra e se dedica para fazer um pequeno costume, saibam que os filhos eles pegam isso como uma lição. Saibam que os filhos eles de fato se dedicam depois para levar isso para as próximas gerações. Porque um costume é algo que talvez a gente poderia deixar de lado, mas a pessoa que se dedica e fala, é uma coisinha simples, ninguém faz, ou talvez muitos não fazem, mas eu vou fazer, porque eu quero que meus filhos vejam o quanto eu me importo com um pequeno detalhe, o quanto um pequeno detalhe pode mudar a história dessa noite. E de fato, um detalhe muda tudo. A gente nunca sabe o que uma pequena ação, o que um pequeno ato pode fazer na história da humanidade. Eu acho que talvez uma coisinha pequena não vai mudar muito. Vem a noite do Seder e fala, uma pequena ação, ela pode mudar muito, até um nível que ninguém pode imaginar. Então vamos aproveitar essa noite, vamos dar o nosso máximo para focar nos detalhes, no detalhe de um costume, no detalhe de mergulhar algo e começar com a pergunta do Marishtaná sobre mergulhar, para ensinar o poder de um pequeno costume. Não só de fazer uma mitzvah, que isso é claro, isso é lógico, mas um costume é algo que nem todo mundo dá atenção, mas vamos dar uma atenção especial. Porém, a pergunta ainda continua. Por que nós mergulhamos 2 vezes nessa noite? Por que a gente mergulha o karpas, o vegetal, na água com sal? E por que nós mergulhamos o maror, aquela verdura amarga, no haroset, naquela pasta doce? E para isso eu quero voltar um pouquinho com vocês. Vamos voltar muitos anos atrás, na história do Seder de Pesach. O primeiro Seder, ele aconteceu no Egito, na noite que os judeus estavam saindo, e Deus pede para os judeus fazerem o quê? Pegarem um animal, um carneirinho, fazer o abate dele, pegar o sangue e passar no batente da porta. Como a gente vai passar? Com o isopo, que é o ezov. A linguagem da Torá é ezov, que era uma planta que se passava na porta. E isso vai ser um sinal, a Torá fala, para que Deus possa ver que aqui mora um judeu. Já que aqui mora um judeu, eu vou pular essa casa e não vou fazer nada de mal, não vou matar o primogênito. Diferente dos egípcios, que Deus estava matando, como nós sabemos, naquela noite foi a praga dos primogênitos. E todo mundo quer saber, por que será que Deus precisa de um sinal? Deus não sabe que aqui nessa casa mora um judeu? Deus não sabe que nessa casa está sendo feito o Seder de Pesach? Por que será que ele precisa de um sinal? Qual é o sinal? O que isso mostra, de fato, para Deus, o Todo-Poderoso, o Infinito? Ele precisa saber que aqui mora um judeu? Você acha que ele não sabe já disso? E a resposta é, olhando um pouco antes ainda, anos antes ainda, onde tudo começou, Jacó, o nosso patriarca Yaakov, ele chega na terra de Israel, ele está morando na terra de Canaã, naquela época era a terra de Canaã, ele está lá com seus filhos, todas as 12 tribos, 12 filhos, e os filhos gostam de animais, os filhos são pastores. Yosef, José, era o filho que Jacó dava uma atenção especial, fez uma túnica especial, e os filhos, os irmãos, os outros irmãos ficavam com inveja. Os outros irmãos, na linguagem da Torá, odiavam José, odiavam Yosef. Odiavam Yosef até o fim. Ele era o que tinha os sonhos, o que saía falando mal dos filhos para o pai. Era uma pessoa que não era muito amada naquela época. E certo dia, os filhos estão com os animais, estão pastoreando na cidade de Shem, e Yosef, o pai pede para Yosef, vai lá ver o que está acontecendo com teus filhos, com seus irmãos, com meus filhos, vamos ver o que está acontecendo com eles. E Yosef então vai até a cidade de Shem. Ele começa a procurar os irmãos, ele encontra os irmãos, e todo mundo conhece a história. Os irmãos começam a ver que José chegou. Vamos colocar esse irmão no buraco. Chegou o momento da gente acabar com todo o sofrimento de um irmão que está fazendo mal para nós. Chegou o momento de acabar com tudo isso. Vamos jogar, vamos colocar ele no poço, vamos colocar ele no buraco e resolver o problema. No final da história, eles mudam de ideia
a história se passa, muitos detalhes, não vamos aqui entrar em tudo, mas Yosef então é vendido para o Egito. E para poder justificar a venda, os irmãos estão conversando entre si. O que nós vamos falar para o nosso pai? O que eu vou falar para Jacó? O que a gente vai falar para o nosso pai sobre o Yosef? O que aconteceu com ele? E eles pensaram numa ideia, sabe o que a gente vai fazer? Vamos pegar um animal, sacrificar ele, mergulhar a túnica, aquela túnica que Jacó fez para José, vamos mergulhar ela no sangue e levar ela para o nosso pai e falar, olha pai, isso que a gente encontrou. Você conhece essa túnica? Você sabe se essa é a túnica do seu filho? E assim foi de fato. Eles levaram a túnica e mergulharam no sangue. Jacó viu aquele sangue e falou, infelizmente, meu filho faleceu. Mas eles tentavam consolar e Jacó não se consolava porque ele sabia que José estava vivo. Enquanto isso, no Egito, José se tornou o vice-rei. Ele passou por vários desafios, vários momentos difíceis, mas ele se tornou o vice-rei do Egito. Chegou o momento da fome, anos de fome na terra de Canaã, e os filhos de Jacó vêm conversar com José. Eles não sabiam que era José. José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. E José sabe muito bem quem são eles e trata eles de uma forma que alguns podem achar estranho. No final de contas, depois de toda a história, José se revela, fala, eu sou Yosef, eu sou aquele filho que vocês venderam. Chamem meu pai e chamem toda a família para morar comigo no Egito. E assim foi. Jacó veio com todos os filhos. Todas as 70 almas vieram para o Egito, moraram no Egito durante vários e vários anos, e os últimos 86 anos foram os piores anos. Anos de sofrimento, anos que, infelizmente, o povo judeu sofreu muito, ainda não era povo, mas aquela família, aquela pequena família, os filhos de Jacó, sofreram muito. Quando chega os últimos momentos da saída do Egito, depois de todo o sofrimento, depois de toda a dificuldade, depois de tudo que eles passaram, toda aquela história, todo o sofrimento que os judeus sofreram, e de fato sofreram muito, aqueles 86 anos. Quando chega no finalzinho, na última noite, o que Deus pede? Para vocês pegarem um carneiro, fazer o abate e a shritá, pegar o sangue e passar na porta. Daquela porta, ninguém sai, porque um judeu que está na rua, ele estava sofrendo perigo de vida, porque Deus gostava de reconhecer a casa de um judeu que passou o sangue. Aqui mora um judeu, então de fato eu não vou fazer nada, eu vou seguir e vou pular para a casa do egípcio. E Deus pede para a gente sacrificar e passar o sangue na porta. Pensem nisso. O Egito, a descida para o Egito começou com o animal sendo sacrificado, com a venda de José, um animal sendo sacrificado, uma túnica sendo mergulhada no sangue. E Jacó teve que reconhecer aquela túnica. E ele teve que falar, meu filho foi devorado. Infelizmente eu perdi meu filho. Aquela ocasião causou todo o exílio, todo o momento de discussão, todo o momento que os judeus de fato estavam separados, todos os momentos que os judeus estavam sofrendo com a separação entre si, entre a família. Nós conhecemos a história quando Moisés cresceu na casa do faraó, e um belo dia ele sai, e ele olha, começa a olhar os judeus sofrendo no Egito, e ele vê um judeu batendo, um judeu apanhando de um egípcio. Ele não pensa duas vezes, antissemitismo, olha para um lado, olha para o outro, e mata o egípcio. No dia seguinte ele sai, o que ele vê? Um judeu brigando com outro judeu. Qual é a reação dele? Ele tenta fazer as pazes. Aí um dos judeus fala, você quer matar assim como você matou o egípcio ontem? E Moshe Rabbeinu sai, ele teve que fugir, porque ele percebeu aqui uma coisa muito mais profunda. Quando se trata de uma briga externa, entre um outro povo, alguém fazendo mal para o judeu, a solução é fácil. Mas quando se trata de dois judeus brigando, Moisés falou, eu não sei qual é a solução, eu preciso sair correndo. Ele estava sofrendo perigo, mas ele teve que sair correndo. E assim começou todo aquele exílio, com um animal sendo sacrificado, com o sangue, com uma túnica sendo mergulhada no sangue, mostrando para o Jacó se ele reconhece a túnica do filho. Na última noite da saída do Egito, a história se passa exatamente igual, com o animal sendo sacrificado, os judeus mergulhando o esov, uma planta, no sangue, só que esse sangue agora era passado na porta. E daquela porta, Deus fala, ninguém pode sair. Eu quero que vocês fiquem dentro de casa.
Porque eu entendi que o problema do Egito, o problema de todo o exílio começou com vocês se separando. Eu percebi que o Egito, todo o exílio começou vocês se separando, um irmão brigando com o outro. Mas agora, o que eu quero de vocês, quando vocês vão sair e aproveitar essa noite, quando vocês vão entrar agora no deserto e vão receber a Torá, como preparação, eu quero que vocês passem esse mesmo sangue na porta. E eu, Deus, vou reconhecer se essa casa é de um judeu ou não. Na verdade, é para vocês reconhecerem, para vocês perceberem quem vocês são. Agora vocês vão se tornar um povo, respeito um pelo outro. Nessa casa, ninguém sai. Nessa noite, os irmãos vão ter que se dar bem. Os pais e filhos vão precisar se dar bem. Talvez eu não goste muito de algum dos meus familiares, Deus nos livre. Mas quando chega nessa noite, é a noite da união. É a noite para poder fazer as pazes. É a noite para eu lembrar de um judeu que está precisando de alguma coisa e estar lá com ele. E assim, a história voltou 2 vezes. Com o sangue, com alguma coisa sendo mergulhada no sangue. E com alguém reconhecendo. E com a paz. E com o respeito de um pelo outro. Assim que começou e assim que terminou a história do Egito. Hoje em dia, nós lemos a Agadá. E qual é a história? Nós mergulhamos 2 vezes nessa noite. Uma vez a gente mergulha o vegetal, a batata ou a cebola, na água com sal. Porque é assim que iniciou o Egito, assim que começou o exílio, com algo sendo mergulhado na água com sal, com as lágrimas. O Egito começou com lágrimas de um judeu sendo vendido para não judeu, de um judeu sendo desprezado. E assim nós mergulhamos a primeira vez na noite do Seder, lembrando de como começou. Mas mais para o final do Seder, logo quando nós comemos a matzá, a gente mergulha o maror, segunda vez, no haroset, numa pasta doce. A gente pega aquela amargura, o maror, a raiz forte que é amarga, e mergulha no haroset, que é uma coisa doce. Lembrando que assim é que termina o exílio. Com o sangue sendo mergulhado 2 vezes, o sangue passando 2 vezes, a gente mergulhando também 2 vezes nessa noite. E essa é a resposta da Agadá de Pesach. Por que se mergulha 2 vezes? Isso é um ensinamento que cada um de nós pode refletir, cada um pode colocar em prática. É uma coisa tão bonita que eu queria compartilhar com vocês. Falei, preciso trazer isso nessa aula, porque isso reflete toda a causa do nosso exílio atual. Nós infelizmente não temos o templo porque falta o amor gratuito, porque falta um judeu se preocupar com o outro, um judeu fazer as pazes com outro judeu. É isso que falta nessa noite. E isso é o que vale a pena cada um de nós refletir nessa noite especial do Seder. E assim que cada um queria desejar para todos vocês um Pesach Kasher e Sameach, um Pesach com muita alegria, que cada um possa ter de fato a liberdade, como a gente falou no começo, cada um possa sair das suas limitações, dar um passo à frente, cada um possa de fato dar o seu máximo, pensando no outro judeu, pensando em nós mesmos e ao mesmo tempo em outros, mas que a gente de fato possa ter o melhor Pesach que a gente teve e que nós possamos sair do nosso exílio e ir para a vinda de Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Todas essas explicações interessantes, assuntos que todos podem compartilhar na sua mesa do Seder, eu queria mostrar na prática, em poucos minutos, como fazer o Seder na prática. Primeira coisa, lembrando que nós temos a nossa Keará. A Keará, ela tem 6 componentes. Tem o Zroa, que seria um osso de galinha queimado. Nós temos o Beitzá, que é um ovo cozido. Nós temos no meio o Maror, que seria a alface romana, com Hren, com a raiz forte, alface romana ou endívia. Nós temos também o Karpaz, que muitos usam uma batata ou uma cebola. Nós temos do outro lado também o Haroset, que seria aquela pasta doce. E nós temos, por último, o Hazeret, que seria também uma alface romana, 2, 3 folhas de alface romana com um pouco de raiz forte. Começando nosso Seder, seguindo os passos, Seder vem da linguagem de organização, começando com Kiddush, Kadesh. O Kadesh é quando nós pegamos um copo de vinho, fazemos o nosso Kiddush, o texto se encontra em todas as Agadot, na Agadá de Pesach. Nós lemos o Kiddush e logo após o Kiddush nós tomamos o primeiro copo de vinho reclinados. Depois nós seguimos, depois do Kiddush, para o segundo passo que é chamado Urchatz. Nesse momento nós levantamos, lavamos as mãos 3 vezes, mão direita, 3 vezes mão esquerda. Não fazemos a bênção de Al Netilat Yadayim. E nós já seguimos para o terceiro passo, que é o Karpaz. Na hora do Karpaz nós pegamos esse vegetal, a cebola ou a batata que está na nossa Keará, mergulhamos na água com sal, fazemos a bênção
e comemos esse karpaz, esse vegetal. Quarto passo do Seder, depois do karpaz a gente pega o yachatz. Nós olhamos para a nossa matzá do meio, aquela matzá que está no meio das três, como nós falamos no início, nós temos a kiará, e embaixo nós colocamos 3 matzot. A do meio, nós pegamos nesse momento, quebramos ela em 2. A parte maior, o pedaço maior, ele vai ser quebrado em 5 pedaços. Guardado de lado, a gente costuma deixar na nossa almofada, em algum paninho, onde a gente se reclina, ou deixa em algum lugar separado para ser comido no final do Seder. E a parte menor desse segundo pedaço que foi quebrado, quebramos em 2. O maior a gente quebra em 5 e deixa guardado. A parte menor, ela continua na nossa kiará para poder ler a Agadá sobre essa matzá, que é o pão pobre. E aí nós vamos para o próximo passo, que é o Magid, o principal da Agadá, contando sobre a história da saída do Egito. Cada um pode ler um pouco, dá para fazer bastante coisas interessantes nesse Magid, que conta sobre toda a história da saída do Egito. Tem momentos que levanta o copo, coloca um pouco a kiará para o lado, descobre as matzot, muitos detalhes que estão todos escritos na Agadá. Eu só estou passando de modo geral, só para a gente saber a base de como fazer o Seder. Terminando o Magid, nós fazemos uma segunda bênção e assim nós tomamos o segundo copo de vinho reclinados. Após o Magid, nós lavamos a mão mais uma vez, 3 vezes mão direita, 3 vezes mão esquerda, dessa vez com a bênção al netilat yadayim, e nos preparamos para comer a matzá. Voltamos para a mesa, seguramos as 3 matzot que estão embaixo da kiará, fazemos uma brachá especial, que está também na Agadá, soltamos a matzá de baixo, seguramos só as duas, a do meio e a de cima, e fazemos outra brachá, e assim a gente começa a comer a matzá nesse momento do Seder. Então, a partir desse momento a gente costuma comer a matzá, cada um, o ideal é que coma pelo menos um kezait, ou seja, mais ou menos aproximadamente meia matzá, se der para comer mais, melhor ainda, uma matzá inteira, melhor ainda, e ainda mais. O tempo de comer a matzá seria de 4 minutos, no máximo 6 minutos. Essa é a matzá. Depois disso, o próximo passo é o maror. Pegamos o que está no meio da nossa kiará, 3 folhas de alface romana com a raiz forte e comemos, fazemos uma brachá especial e comemos o maror, para sentir a amargura. Depois disso nós vamos para o korech, que é o sanduíche. Sobrou na nossa kiará, já usamos a matzá de cima e a matzá do meio na hora de comer a matzá, sobrou a matzá de baixo. Com essa matzá nós fazemos o sanduíche, pegamos um pouco da matzá de baixo, um pedaço, pegamos um pouco do maror, mergulhamos só um pouquinho no haroset, nessa pasta doce, colocamos a nossa matzá. Os que tomam cuidado para não molhar a matzá, tomam esse cuidado de não colocar o haroset na matzá. Fechamos o sanduíche, falamos uma frase e comemos também esse korech, esse sanduíche. Após isso, começamos a nossa refeição festiva, Shulchan Orech, cada um pode comer quanto quiser, quanto desejar, cada um pode tomar vinho nesse momento. É o momento da refeição festiva, mas lembrando que logo após vem o tzafon, ou seja, guarda espaço, porque aqueles 5 pedaços que no início do Seder foram guardados, chegou o momento da gente comer esse tzafon, que é o momento de comer a matzá especial que foi guardada para esse momento. O afikoman, o famoso afikoman. E aí nós enchemos o copo do profeta Elial, nós fazemos o Birkat Hamazon. E no final do Birkat Hamazon, nós tomamos o nosso terceiro copo. Não um copo do profeta, esse copo a gente vai deixar na mesa até o final do Seder, mas nós tomamos o terceiro copo de vinho nesse momento, cumprindo a mitzvah do terceiro copo. E isso é logo quando a gente termina o Birkat Hamazon, nós costumamos ir até a porta, e é um dos momentos mais especiais do Seder, na qual a gente recebe o profeta Elial, que ele está presente nessa noite, e nós pedimos para Hashem coisas boas, espirituais, nesse momento que as portas estão abertas. Após essa cerimônia, nós agora fazemos o Halel, que é um texto que também consta na Agadá. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus por todos os milagres que aconteceram nessa noite, desde a época do Egito. E, por último, nós terminamos fazendo mais uma brachá e tomando o 4º copo de vinho. Assim terminamos o nosso Seder. Terminamos com a palavra Nirtzah, que Hashem ele gostou do nosso Seder, desde que foi feito com o coração, que nós demos o nosso máximo. Nós temos a certeza de que Hashem gostou do nosso Seder. E nós temos certeza que no ano que vem, ainda esse ano, se Deus quiser, nós vamos estar em Jerusalém com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Lembrando que o Seder esse ano, na segunda-feira à noite e na terça-feira à noite. Se alguém ainda precisa da matzá redonda, por favor me avise, ainda dá tempo da gente conseguir.
E não esqueçam também de vender o Hametz até segunda-feira de manhã, melhor coisa domingo ainda, quem puder vender o Hametz, é muito importante essa mitzvah, é fácil, simples, gratuita, enfim, vale a pena. Desejo a todos um Pesach Kasher e Sameach, um Pesach muito alegre, só coisas boas para todos vocês. Muito obrigado.